E hoje vamos falar um pouquinho sobre a SAB Advocacia. Não é, tudo depende de análise, né? Nem o plano de saúde pode negar automático, o SUS, assim como o seu direito também pode não ser automático. Legislação específica para a aposentadoria com deficiência. E aí a pessoa ela vai trabalhar, ela tem o tempo, ela continua tendo tempo. Mas em 2022, o meu filho foi diagnosticado com autismo. E a partir desse momento, a minha vida inteira mudou. Eu passei a fazer todas as escolhas da minha vida pensando no desenvolvimento dele. Dias eu tenho visto sobre advogados falando em relação se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem ansiedade, se ela toma, não vou lembrar aqui de cabeça os remédios certos, né? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a SAB Advocacia. E para estar falando um pouquinho nessa roda aqui de hoje do podcast, eu estou com a Circe Souza, ela que é mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras, especialista em Direito à Saúde e Direitos da Criança e Adolescente. Também estou aqui com a Sheila Alves, especialista em Direito Previdenciário e Direito à Saúde. Também estou aqui com a Simone Bueno, ela que é especialista em Direito Médico e da Saúde. Queridas, gratidão, né, a vocês por estarem aqui no podcast, por falar um pouquinho, né, da empresa de vocês, falar um pouquinho aí do direito à saúde. E para a gente iniciar, né, a nossa roda aqui do podcast, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho. Estão um pouquinho nervosos, daqui a pouco ela se solta aqui no podcast. Eu vou começar com você, Circe, né, se apresentando aí pro pessoal de casa. Sou a Circe, eu sou advogada, especialista em Direito à Saúde, mestre em Sociedade, Cultura e Fronteira. Sou pedagoga. A minha especialidade é Direito da Criança e do Adolescente. A nossa atuação é voltada a garantir os direitos dessa comunidade. E é um prazer estar aqui. Espero que seja leve, igual é o nosso trabalho, embora seja um trabalho difícil. A gente tenta fazer o máximo possível para que seja leve. Sheila, se apresente aí também, né, para o pessoal de casa. Fale um pouquinho de você e do seu trabalho. Posso começar mesmo? Tudo bem? Então, eu sou a Sheila, né? Sou especialista em Direito à Saúde e o Previdenciário. Trabalho mais com o Previdenciário do que com a Saúde. Mas o Previdenciário e a Saúde, eles sempre trabalham juntos, né? Acaba que a gente tem uma ação da saúde e tem o direito à previdência. E a gente trabalha juntas, né, nessa área. E escolher o direito previdenciário, para mim, ele veio como uma forma de poder atender os direitos sociais das pessoas, de poder ajudar as pessoas. Eu sempre gostei, desde criança, desde muito pequena, de ajudar as pessoas, de servir. Já quis desde pequena. A área ela veio para mim de uma forma natural nesse sentido, de enxergar que eu poderia ajudar as outras pessoas. Porque eu sempre fui assim. Então, é uma coisa, assim, uma realização. Sim. E aí eu me encontrei, essas duas maravilhosas. E nós estamos trabalhando aí, conquistando um lindo caminho. Sim. Simone, se apresente aí também para o pessoal de casa. Fale um pouquinho de você. Meu nome é Simone, sou especialista na área do direito da saúde. Meu foco na SAB é na oncologia. Trabalho na área do direito há muitos anos e me dedico para a área de saúde porque foi o que mais me inspirou, é o que mais traz energia, é o que mais traz disposição e amor pela profissão. Atuei em várias áreas do direito, né? Mas na saúde foi o que eu encontrei minha felicidade. Se fala pra gente um pouquinho, né, aí o que é a SAB, né? O que é também o significado da SAB e o que move vocês aí no dia a dia?
A SAB, ela surgiu da união de propósitos de 3 advogadas que já caminhavam individualmente em outras áreas do direito, na área do direito civil especificamente, que é muito grande, é maior do que o direito da saúde, né? Com direito de família, com direito do consumidor. Mas em 2022, o meu filho foi diagnosticado com autismo. E a partir desse momento, a minha vida inteira mudou. Eu passei a fazer todas as escolhas da minha vida pensando no desenvolvimento dele. E isso não foi diferente com a Simone, não foi diferente com a Sheila. O filho da Sheila também foi diagnosticado com autismo. A Simone é minha amiga pessoal há muitos anos, praticamente madrinha do meu filho. Então, quando eu recebi o diagnóstico, a gente dividiu esse diagnóstico. E, a partir dali, a nossa atuação foi direcionada para entender e tornar a vida do José melhor, a vida do Henrique, que é o filho da Sheila, melhor. E aí, começamos com uma atuação, primeiro, em parcerias, e a gente notou que a gente conseguia fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a SAB ela foi montada e estruturada para ser um porto seguro, realmente, para as pessoas que a gente atende. Fazer e consolidar um dia a dia que já é a nossa realidade, que é fazer as famílias se sentirem seguras, que é tornar a vida delas mais fácil, mesmo com um diagnóstico difícil. Então, a nossa atuação, a SAB iniciou a partir do autismo e expandimos para outras áreas do direito à saúde, entendendo que a gente conseguia e consegue mudar realmente a vida das pessoas, que é garantir um direito que é básico, mas que as pessoas não sabem como fazer, né? Sim. E muita gente, né, não sabe dessa parte, né, aí do direito à saúde, o que é direito, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Isso. As pessoas ficam curiosas, né, para entender o que significa SAB. Né? No direito, a gente tem uma restrição para nome de empresa, de escritório de advocacia. Então, a SAB é os nossos sobrenomes, Souza, Alves e Bueno. E o símbolo da SAB, não sei se você chegou a perceber, né? Mas é uma árvore, o símbolo é a árvore da vida, porque a gente realmente quer que as pessoas descansem embaixo da nossa atuação, que se sintam seguras com o nosso trabalho. Sim. Ô, Sheila, pode começar. É importante que você comentou a respeito das pessoas não saberem, né? O que é direito, o que não é, até onde pode ir e onde não pode ir. E a gente vem muito para trazer isso, porque a gente vê, a gente atende muitas pessoas carentes de informação. E a gente, né, o nosso trabalho, ele vai para levar essa clareza, para esclarecer, né? O que justamente, assim, os planos de saúde, que a gente trabalha muito, né? Ou o próprio SUS, o sistema, eles não informam o que é de direito. Então, você da oncologia, você precisa fazer um tratamento. E o plano, ele nega. Ele se baseia naquilo que está no contrato, muitas vezes o contrato, né, está engessado. Eles falam que está engessado no contrato e muitas vezes não. Nessa questão de saúde, existem outras coisas e não, brechas, talvez, que a gente pode demonstrar para os clientes, né, como eles podem atuar. Então, a nossa atuação, ela atua justamente na orientação, né, no caminhar junto com o cliente, com a família do cliente. Muitas vezes a gente trabalha com a família do cliente, né? Demonstrando isso. Então, recebi um diagnóstico, não tenho como fazer o tratamento e tudo. A SAB, ela está aqui justamente para a gente demonstrar que não é bem assim. E você escolheu justamente essa parte, Sheila, né? Vocês aí da área da saúde, né? E o previdenciário justamente por conta disso? Sim, sim. A gente pensa, nossa, a gente está lidando com gigantes, né? Mas para a gente, assim, o direito do cliente ali, o direito da pessoa que está doente, né, que precisa da gente, ele é tão grande quanto esse gigante. E ele precisa de alguém para caminhar com ele, para demonstrar o que ele pode. Então, para a gente não importa se é um plano pequeno, se é um plano grande, se é o INSS, se é a União, né? Não importa para a gente vai atrás, né, de conseguir dar dignidade, conseguir dar saúde, de conseguir dar uma luz, né? É o que a gente sempre fala da nossa árvore, né? A gente espera que o cliente, que a família daquela pessoa que já está, né, já está desesperada, já sofre tanto com a saúde, que ela descanse, né, debaixo da nossa árvore, que é o nosso atendimento. Então, a gente escolheu essa área vindo de uma dor, né, porque a gente sabe exatamente a dor do diagnóstico. A gente sabe exatamente como é não saber
nossa, e agora como que vai ser? Até onde isso vai? Né? Quais são os direitos? E nós, como advogadas, nós corremos atrás, né? Nós tivemos essa facilidade, podemos dizer assim. E a gente vem trazer isso para nossa, né, no nossa atuação, justamente para atender os clientes e dar esse descanso quando eles mais precisam. Sim. Ô Simone, fala pra gente um pouquinho, né, sobre a questão. Os planos de saúde estão usando negativas automáticas para apostar no cansaço do paciente? O que seria também essa negativa automática? Nath, infelizmente, não é só o plano de saúde, né? É o SUS também. Então, assim, o que acontece? Como a Sheila estava ali falando, as pessoas, elas vêm muito fragilizadas, né? Até o advogado. Só que, às vezes, por essa fragilidade, ele demora a buscar ajuda, né? Então, ele tenta resolver sozinho. Se ele não consegue, ele busca ajuda da família. E se ele não consegue com a família, com os amigos, por último, ele chega no advogado. Só que a saúde não espera, né? A saúde não espera, o caso é urgente. Aí, o que acontece? Ele faz um pedido ali para o plano de saúde, automaticamente o plano vai lá e diz assim, isso aqui está fora da diretriz da ANS. Né? Tá fora de uma diretriz puramente burocrática. Uhum. Só que saúde é específico, é caso a caso. Então, uma situação, ela nunca vai ser automática. Precisa de análise. Então, por mais que o plano negou, baseado numa norma, baseado na lei, baseado em situações burocráticas, se o paciente busca, se a pessoa que está doente busca um advogado, a gente consegue analisar de forma única se realmente ele vai ter esse direito ou não. E por isso existe o judiciário. Porque, em se tratando de saúde, jamais a pessoa pode achar assim, nossa, isso aqui é único, é assim, pronto, acabou. Não, saúde é muito específico e complexo. Então, a gente sempre fala, busque o seu advogado primeiramente. Então, você acredita, assim, Simone, que às vezes as pessoas demoram muito a buscar uma ajuda profissional aí de um advogado por conta dessa falta de informação? Exatamente, esse é o maior desafio, é trazer informações, né, para as pessoas, informações adequadas, importantes, com conteúdo, e que a pessoa se sinta segura mesmo, de fato, de buscar o advogado. Por isso que existe a especialidade direito da saúde. Né? Então, as pessoas pensam assim, direito é direito, vou buscar qualquer advogado. Não, busque o especializado, porque é a jurisprudência, é o que o tribunal entende, não é só a lei, né? É a atuação. Então, se ele for buscar um profissional de outra área, pode ser que não haja sucesso. Sim. Desculpa. Pode falar, Simone. Complementando o que a Simone... Não quero... Posso voltar? Pode. E a gente tem que pensar que especificamente nessa área é como nós trabalhamos com a chance da vida, muitas vezes, né? É aquela última chance, é um tratamento que, se ele não fizer, ele morre. E essa questão de buscar o advogado especialista, ela vem bem nessa área. Por quê? Existe muito estudo, existe conhecimento, exige né, uma atuação voltada para aquele caso, muitas vezes. Então, não é só o médico que vai estudar o que aquele paciente, né, precisa. A nossa atuação, ela entra justamente em quais tratamentos que ela precisa, a urgência que ela precisa. E isso, o advogado especializado, ele estuda muito, ele tem que se debruçar. Né? Tem, né, vários livros, a gente precisa em jurisprudências para defender. Então, um advogado generalista, vamos dizer assim, pode ter dificuldade e, nesse momento, ele pode prejudicar e pode levar essa pessoa até virar óbito, porque ele demora, e aí o cliente, muitas vezes, ele demora a perceber que aquela ação não vai dar o resultado esperado, e aí ele demora a conseguir procurar o advogado especialista.
E aí, muitas vezes, chega tarde. Inclusive, a atuação do advogado, muitas vezes, ele atua como médico. Né? Então, porque assim, a palavra de tratamento é médica, não é do advogado. O advogado vai buscar aquele tratamento negado pelo SUS, negado pelo plano de saúde. Mas quem dita o tratamento é o médico. Então, tem que ter sintonia entre médico e advogado. Porque ele faz lá um laudo que, às vezes, o judiciário não vai entender aquela urgência. Aí, o advogado orienta o médico. Se for algo urgente, né? Então, ele tem que falar que é urgente. Se não for, tudo bem, não é. Né? Mas, às vezes, o médico tem que ter essa atuação com o advogado. Né? Então, assim, é complexo nesse sentido, porque é um corpo, não é apenas uma atuação. Mas, pode falar assim? Aí eu pergunto. Desculpa. Mas eu ia só complementar que a nossa atuação, a atuação da SAB, ela não é exclusiva processual. Então, o que a gente mais incentiva é que as pessoas entendam que elas precisam de uma orientação preventiva. Às vezes, né, eu vou contar um exemplo, né? Eu fui no banco, encontrei o meu gerente, e aí eu fui fazer um levantamento de alvará. Aproveitei e falei, olha só, fulano, tá aqui o meu cartão. Nosso escritório é especialista em direito à saúde. Um dia você vai precisar. Ele olhou para mim e falou, Deus me livre. Gente, Deus me livre. Diabetes, hipertensão, idade. A idade chega, as doenças vêm e a gente precisa de uma orientação sempre. A gente vai ficar doente. Eu não sei amanhã o que vai acontecer na minha vida, mas eu sei que até o final da minha vida, em algum momento, eu vou ficar doente. Eu vou ter uma gripe, às vezes eu tenho uma condição mais séria, às vezes eu preciso de uma prótese, às vezes eu tenho uma deficiência auditiva e eu preciso de um implante coclear. Então, o direito à saúde, ele está dentro da vida do indivíduo, não só na fase processual. E é isso que a gente defende. Muitas vezes, quando as pessoas nos procuram, a gente consegue resolver administrativamente, com um protocolo adequado, com um processo bem instruído, garantir aquele remédio que é essencial para a vida, sem a luta processual. Porque, às vezes, o cliente perde por não saber pedir. Ele não sabe fazer um protocolo administrativo de medicamento. E aí, não adianta eu entregar para um advogado generalista, porque ele não vai saber nem por onde começar. E aqui, a gente está falando da vida. Se eu perco 3 meses na vida de um paciente oncológico com desenvolvimento de tumor que cresce 60 vezes em um único dia, se eu perco um dia, eu mato esse cliente. Sim. Ô, Circe, até uma questão que eu quero te perguntar em relação a questão dos remédios, né? Que às vezes custa milhões, né? Eu fico na minha cabeça, por que é tão caro, né? Deveria ter o acesso melhor para as pessoas, principalmente para aqueles que não têm um plano, né? Não conseguem pagar. Como que funciona isso? O SUS é obrigado a ir a ceder esse medicamento? Quem tem plano também? Como que é todo esse processo? O SUS, ele tem protocolos de entrega de medicamento para vários tipos de doença. E aí, desde as mais simples, como eu mencionei, que a gente fala que diabetes é simples, mas não é, né? Mas é uma doença comum. Desde o diabetes, hipertensão, até medicamentos de alto e altíssimo custo, que são medicamentos para doenças, síndromes raras, né? E o SUS, sim, é obrigado a fornecer. Existem protocolos, existem diretrizes, mas nem sempre essas diretrizes vão ser rígidas. Por isso, a importância de um advogado especialista em direito à saúde. Não faz sentido, nunca vai fazer na minha cabeça, um único remédio custar 11 milhões de reais, mas existe. E esse medicamento é essencial para a vida. Esse em específico, que é o Zolgensma, que é um medicamento para AME, ele é tão importante que se a criança não tomar esse medicamento até os 2 anos de idade, ela morre. Então, a AME tipo 1, ela invariavelmente vai levar a óbito. Então, essa orientação, né, como fazer esse protocolo, como conduzir esse processo, seja pelo plano de saúde, seja pelo SUS, é essencial. Porque a vida dessa pessoa que precisa desse medicamento depende disso. E, sim, em muitos casos, o SUS vai ser, sim, obrigado a fornecer, mesmo que esteja fora das diretrizes. E aí é importante ter um advogado especialista em direito à saúde. Então, a pessoa ela tem direito, mesmo tendo plano, se for pelo SUS, Mesmo que ela não está plano. conseguindo, ela tem o direito à medicação. O SUS é para todos. O SUS é universal. Então, mesmo que você tenha plano de saúde, às vezes, e aí é uma questão estratégica, que a gente faz essa análise, a gente vai litigar tanto contra o plano de saúde
tanto quanto o SUS, para que esse remédio chegue o mais rápido possível para essa pessoa. Essa análise é individual, é caso a caso, mas você ter um plano de saúde não te exclui do SUS, muito pelo contrário. Inclusive, o SUS tem protocolos específicos justamente para esse caso, que é, se eu tenho um plano de saúde, eu tomo um remédio de 10 milhões pelo SUS, o SUS vai lá e cobra do plano de saúde, o que eu acho certo. Afinal, essa é a função do plano de saúde. Sim. Ô, Sheila, fala pra gente, né, se é mito ou verdade que uma mãe que trabalha de carteira assinada, se ela perde o direito ao BPC do filho. E o que seria esse BPC? É mito. É mito. E o BPC, ele é um benefício assistencial, né, ao deficiente, a pessoa com deficiência ou com impedimento de longo prazo. Então, a pessoa não precisa estar caracterizada ali como deficiente, com CID, que caracterize a deficiência. Se ele tem ali um impedimento de longo prazo, ele já pode ter direito ao BPC. O que seria esse impedimento de longo prazo? Um exemplo, depressão. A depressão, ela não é uma deficiência, mas ela pode deixar a pessoa de uma forma que ela fique impedida de seguir a vida por um determinado tempo. Aquela pessoa que tem depressão, ela pode estar coberta ao BPC. Ele exige 2 requisitos. O requisito da deficiência ou do impedimento de longo prazo e da renda. Então, esse mito, né, é dizer que se a pessoa trabalha, ela tem renda. Mas não. O que pode ser levado em consideração, né? O INSS tem que levar em consideração os gastos que aquela família tem com a saúde, com o tratamento, com a escola, com a adaptação, tudo que aquela pessoa precisa e que a família gasta com aquela pessoa. Uhum. Medicamento, plano de saúde, terapias, tudo isso entra na conta ali para abater daquele valor que aquela pessoa recebe. Então, uma mãe ou um pai, né, uma família ali que as pessoas trabalhem, elas não estão excluídas, né, automaticamente do BPC. Então, é mito, e aí mas às vezes o benefício pode ser negado no INSS. O INSS ele tem uma regra, uma lei lá que ele tem que cumprir. A análise ela é automática, então muitas vezes a pessoa faz o pedido e ali, questão de uma semana, já foi negado, né? Porque não atinge ali o mínimo da renda. Mas aquilo ali não está encerrado, né? O INSS negar não está encerrado, porque aí a gente vai na via judicial e a gente vai demonstrar para o juiz, né, todos os gastos que aquela família tem. Que no final, aí a questão da renda entra, né? No final, aquela família teve todos aqueles gastos e o valor que sobra para a família sobreviver, para pagar as contas, para comer, é um valor muito pequeno. Então, assim, é mito e as pessoas precisam correr atrás do direito delas. É complicado. Ai, gente, tá dando, assim, é tanta coisa que eu falo assim, Jesus! E a gente não sabe nada, né? A gente não imagina que é para isso que a gente está aqui, né? Ô, Simone, fala pra gente também se existe aí um tempo, né, aí certo, de espera dessa pessoa aí na fila do SUS? Tem um limite, não tem? Como que funciona? Sim, para tudo existe prazo, tempo, e o que ultrapassa disso é abusivo, né? Então, inclusive aqui no própria cidade, aqui, né, a gente teve o Dia da Consciência, né, sobre o autismo, na Câmara dos Vereadores, se não me engano. Se discutiu muito sobre isso, foi um tema falado, é um tema que se aborda muito, inclusive na própria cidade, né, da fila eterna do SUS, da fila eterna em busca de diagnóstico. Em busca de diagnóstico. Então, assim, para iniciar o tratamento, precisa de um laudo, precisa do diagnóstico, e isso fica eterno, né? E, assim, muitas questões de saúde, a grande maioria, existe uma janela. Então, aquele é o momento. Depois, passou, não se recupera.
Então, o que nós orientamos? Busque o seu advogado para verificar se esse tempo que você está esperando um tratamento, um laudo, e não é só tratamento, é uma cadeira de roda, enfim, o que for necessário para o seu tratamento. Se você não está muito tempo na fila, isso já é abusivo. Então, o advogado, ele vai avaliar, né? Então, essa é a importância da informação. Que chegar às pessoas. Então, assim, a gente tem que ser proativo, não ficar ali na espera. Você tem que buscar os seus direitos. Isso é fundamental. Eu tenho uma dúvida, será que eu tenho direito mesmo? Será que eu estou esperando muito tempo nessa fila? É porque eu acho que já ficou muito dessa questão, às vezes, do Brasil mesmo, né? Falar assim, o SUS é assim, não muda, é esse tempo todo que a gente tem que esperar e tá certo, né? Mas não é. E não é assim. Tudo existe protocolo, normas, limite, né? Limite. Aqui em Foz do Iguaçu, a situação é caótica, né? Nós temos casos práticos mesmo nosso, de fila, de mais projeção, né? De mais de 17 anos para o início de uma terapia ocupacional, que é um tratamento básico para uma criança com autismo. Terapia ocupacional, psicologia, fono, são essenciais para o desenvolvimento dessa criança autista. Muitas vezes os pais acabam se apegando na questão medicamentosa. Que a criança precisa de um medicamento para se acalmar. Não existe tratamento para criança autista sem terapia. É a base. Então, assim que essas famílias recebem o diagnóstico, elas são inseridas nessa fila do SUS. E existe um prazo para iniciar esse tratamento. O CNJ já regulamentou que são 100 dias, o tempo máximo de espera numa fila do SUS. 100 dias para início das terapias. E se for uma cirurgia eletiva, porque se for urgente, a gente não tem prazo. Urgente é 24 horas, é na hora. Agora, se for uma cirurgia eletiva, é 180 dias. E qual é a realidade aqui do município? Famílias que estão há 4 anos esperando o início de uma terapia, 5 anos esperando um diagnóstico. E por que isso acontece? Porque as famílias não sabem que tem esse direito. Elas acham que, eu vou ficar esperando. E isso é uma coisa que a gente também trabalha com as famílias, né? Ninguém vai bater na sua porta e falar, oi, tudo bem? Tem uma criança aqui que precisa de um tratamento? As mães precisam ter essa proatividade, porque a vida do filho delas, o tratamento do filho delas, depende disso. Nossos filhos só têm a gente. Mas, Circe, você acredita também que, às vezes, falta do diagnóstico dessa criança sobre isso, do profissional? Porque, assim, muitas vezes os pais não têm a condição de levar, né, no particular, ou não tem um plano. E aí vai pelo SUS. Você acha que falta isso também no SUS, ter profissionais especialistas nessas áreas para ter o diagnóstico mais rápido? A gente tem um problema muito sério no Brasil, né? E também dentro das famílias, que é o apego exacerbado a necessidade do diagnóstico vir de um neuropediatra. E aí isso acaba... jamais vou diminuir a importância de um neuropediatra, nunca, uma especialidade essencial, mas não é a única especialidade capaz de diagnosticar o autismo. A gente tem um mapeamento já desde bebezinho, né? Tem os testes que são aplicados pelos médicos no posto de saúde. Isso está sendo implementado no país, mas ainda de forma muito lenta. Então, a gente tem hoje médicos clínicos gerais que são excelentes, que fazem um trabalho maravilhoso, que fazem esse diagnóstico dentro do SUS e também via plano de saúde particular, né? Mas o que acontece? Quando você tem uma criança com os sinais ali de atraso no desenvolvimento, isso é apontado no posto de saúde, essa criança é direcionada para uma fila de neuropediatria. E aí a fila de neuropediatria do município é gigantesca, gigantesca. 5 anos. A gente tem casos práticos de 5 anos em fila. E essa criança fica 5 anos sem diagnóstico, sem iniciar a terapia, porque ele não tem diagnóstico. Então, a gente precisa trabalhar essas famílias para que elas entendam que não precisa ser só um neuropediatra. E aí, sim, também trabalhar com o sistema e aí políticas públicas, né, para a formação de profissionais clínicos gerais que possam dar esse diagnóstico mais precoce. Uma coisa importante também nessa questão do diagnóstico e do serviço público, que as famílias que nós atendemos têm dificuldade, é o que envolve a questão da educação. Então, muitas vezes as crianças elas têm dificuldade, na verdade, sempre, né? Ela tem dificuldade não só no ramo da saúde, não só em casa, né? Ela leva todo esse comportamento do autismo onde ela está. E na escola não é diferente. Então, ela tem ali dificuldade de socialização,
a aprendizagem é um pouco diferente, então, de repente, ela tem um déficit de atenção junto, uma comorbidade, né? Geralmente, o autismo, ele vem junto com outras comorbidades. E aquela criança, ela precisa de um atendimento educacional específico. E aí, a gente acaba batendo na mesma tecla, né? Não tem o diagnóstico, e aí a criança vai passando, ela vai tendo problema, ela vai ficando para trás, né? Ela vai tendo atrasos no desenvolvimento escolar também. E também essa criança ela precisa de um PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Isso não somente na escola pública, né? As crianças que estudam em escola particular também, né? E têm o diagnóstico. Muitas vezes o médico ali ele coloca no laudo que aquela criança ela precisa ter um acompanhamento de um professor de apoio, né? Um professor específico para atender as demandas dele e um plano de ensino individualizado, que é ali onde ele verifica ali as dificuldades daquela criança e ele transfere essas dificuldades, né? Com um plano, como que eles vão fazer o ensino, né, para a criança ter igualdade com as outras aprender. Eu digo criança, né? É uma dificuldade, um costume que a gente foca muito em crianças. Isso em todas as áreas que vai, né? Mas a gente também tem que pensar que as crianças crescem e essa necessidade do PEI, ela também entra, inclusive, nas universidades. Legal. Né? Então, os adultos também precisam dessa adaptação. Então, é uma questão de ensino. Tudo que envolve o ensino, as instituições elas precisam se adequar e fazer esse PEI, né, para aquela pessoa, olhando para as necessidades daquela pessoa. E 99,9% das vezes, isso não é levado em conta. Né? As escolas elas transferem essa responsabilidade para a família. Até porque você falou, né, é importante trazer isso, porque muitas vezes foi de se desenvolver, às vezes, no adulto, né? A pessoa foi descobrir isso lá na adolescência, os pais levaram no médico, que hoje, antes não se falava, né, sobre esse assunto, não se falava sobre autismo, outras doenças que hoje vem se falando, né? E, às vezes, a pessoa lá, vamos dizer, com 20 anos, descobriu que tem com autismo, 50, né? com 50, a gente tem vários casos de diagnósticos tardios, né? E aí a gente tenta conversar com essas famílias, porque o que acontece? Na maioria das vezes, e aí a gente fala da nossa experiência mesmo, né? A gente tem o filho diagnosticado e daqui a pouco o pai é diagnosticado. Aconteceu isso na minha casa. O meu marido, né, quando a médica falou que o meu filho era autista e foi falando as características, né, narrando as características, ele começou assim se incomodar na cadeira, assim. Ele parecia que estava, sabe, estava ruim, estava desajeitado, uma formiguinha. E aí a médica falou para ele, olha, mas tem algum problema, né? E aí ele falou, você não está falando do meu filho, você está falando de mim. Olha só. Né? Tudo isso aí que você está falando. Daí a médica foi bem categórica, né? Ela falou, não, veja bem, esse momento, agora nós estamos falando do seu filho. Se você se identificou, você precisa fazer, né? Não se autodiagnosticar, né? Fazer ali os testes que tem, né? Com um profissional habilitado para ver se é o seu caso. E aí, inclusive, assim, ele saiu de lá e ele falou, agora eu sou adulto. Para que vai, o que vai resolver, né? Eu ter o diagnóstico só para falar que eu sou autista, né? E muitas vezes as pessoas ainda, né, não encaram numa boa, né? Tem o preconceito. Eu falo, para mim não preciso. Daí eu falei, olha, veja bem, né? Às vezes ele trabalha em turno, mudança de horário, né? No trabalho, sabe? Quando você fica irritado lá naquela situação. E aí eu trouxe, né, alguns casos que a gente encontrava em casa. Né, ele falou, puxa vida, é mesmo. É real. É real. E aí ele foi atrás, ele recebeu o diagnóstico dele, fez, né, terapias. E hoje a gente tem uma outra vida. A gente tem uma outra vibe. Até o casamento melhorou, né? Então, a gente tem que focar também no adulto. Depois de adulto, o que isso vai mudar? Muda. E principalmente porque as crianças vão ser adultas, né? Isso. O que eu achei interessante da fala da doutora Sheila é que não houve uma negação. Porque o maior problema é quando a família cai na negação. Né? Então, não querem aceitar o diagnóstico, não querem aceitar a terapia,
não querem aceitar o remédio determinado que muitas vezes essa criança tem que tomar, e aí isso só complica, né? Então, a gente recebe muitas famílias, porque as mães são as que mais aceitam, porque ela quer ver o melhor do filho dela, né? E ele não quer ver o filho, ela não quer ver o filho em sofrimento. Então, ela tem uma aceitação muito mais rápida. Os pais geralmente, eles negam. Então, quando o pai vem junto com a mãe, não, vamos buscar o melhor para o nosso filho. Não gostei da abordagem deste médico, não gostei da abordagem deste terapeuta. Ok, existem outros. Hoje, as pessoas estão se especializando cada vez mais, tem muitos nomes. Então, assim, não é só na área do direito que se especializa em saúde. Né? A área médica, também. Muito todos mais. Os dias, né? Todos os dias. Então, não tem por que as pessoas ficarem em sofrimento. Busquem seus especialistas. Ô, Circe, por que a SAB decidiu ir aí além dos tribunais e investir na produção acadêmica sobre esses temas também? Porque está intimamente relacionado. A nossa atuação hoje ela é inteira baseada em medicina e evidências. Então, para fazer uma defesa de um medicamento de 10 milhões, eu primeiro preciso entender qual é o plano de tratamento que o SUS, enfim, ou que o plano de saúde prevê para essa doença, e eu preciso ter estudos de alto nível, de evidência científica de alto nível, que respaldem esse tratamento. Então, é uma análise conjunta. A gente precisa tanto da parte científica, né, quanto da parte também prática. E aí, a gente decidiu trazer a SAB para esse outro patamar, que é a produção acadêmica mesmo. Eu vim da academia, né, eu sou mestre, então, trabalho em uma universidade, também é a minha casa. E faz todo o sentido, né? A gente defende um medicamento de alto custo, a gente coloca vários estudos internacionais, às vezes em alemão, em japonês, em chinês. Então, para que a gente consiga fazer realmente ter um trabalho de qualidade e que tenha evidência alto nível científico. Então, a gente está levando a SAB agora para congressos, né? Inclusive, a gente vai, em março, estar em um congresso em Fortaleza sobre neurodiversidade. Vamos apresentar trabalho nesse congresso, vamos apresentar a SAB, vamos falar de equipamentos, como é um congresso voltado para doenças raras. A gente tem muitas dificuldades de locomoção associadas a doenças raras, né? Então, precisa de equipamentos de alto custo, cadeira de rodas feitas sob medida, e esse é um ponto que as pessoas não sabem que o SUS fornece. Então, muitas vezes, você vai ver no Instagram, vaquinha para adquirir cadeira de rodas para criança que tem, que mais tem, né? mielomeningocele, que tem uma síndrome rara, uma doença rara, e, às vezes, essa família que poderia direcionar essa vaquinha para uma outra etapa de tratamento, que realmente a gente não vai conseguir via plano ou via SUS, acaba gastando com um valor expressivo, porque aqui a gente está falando de valores expressivos, a cadeira de rodas sob medida, ela parte aí de R$30 mil até aí o teto, né? Não tem limite o máximo. E poderia direcionar esse valor para outras coisas, sabendo, né, se ela soubesse que o SUS fornece. Sheila, fala pra gente também, né? Hoje uma pessoa aí que tem a deficiência, ela tem o direito à aposentadoria mais cedo ou não? É normal, tem que seguir ali a idade, né? Ela tem direito. Existe uma legislação específica para a aposentadoria com deficiência. E aí, a pessoa ela vai trabalhar, ela tem o tempo, ela continua tendo o tempo de que ela precisa contribuir, mas ela não tem uma idade mínima para se aposentar. Porque hoje a legislação na questão da aposentadoria, você tem que cumprir, além de um tempo determinado de serviço. Então, se você começou a trabalhar bem novo, você vai trabalhar mais tempo, né? Porque você precisa ter um mínimo, uma idade mínima para se aposentar. Sim. No caso da deficiência, não. No caso da deficiência, você precisa cumprir aquele tempo, né? É um tempo menor. Então, depende ali se a deficiência é leve, se a deficiência é moderada ou grave. O deficiente, ele vai passar por uma avaliação, então não é automático, né? Não é eu sou deficiente, eu tenho direito. Não, ele vai passar por uma avaliação. Nessa avaliação, vai ser definido ali se a deficiência dele é leve, moderada ou grave. Então, ou seja, quais os impedimentos daquela pessoa na função, né, na vida dela, que faz com que ela precise se aposentar mais cedo. Então, existem deficiências leves, que aí ele vai trabalhar um pouco mais,
né, do que o grave. Mas, sim, ele é protegido por uma lei específica e tem direito. E olha que tem muitas pessoas que não sabem. Não sabe. Uma dúvida que eu queria perguntar para vocês falando aqui, e me veio uma questão. Não sei se vocês já viram, mas esses dias eu tenho visto sobre advogados falando em relação se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem ansiedade, se ela toma, não vou lembrar aqui de cabeça os remédios certos, né? Mas se ela toma determinado remédio, ela tem direito a receber um valor. Isso é verdade, não é? É mito? O que vocês podem falar sobre isso? Então, esse direito, né, é o BPC. Então, assim, não é automático. A pessoa não tem direito, né? Se ela tem. Se ela tem depressão e ela trabalha, ou qualquer outra profissão, né? Seja, desculpa. Se ela tem uma dessas doenças e trabalha, então, automaticamente, ela vai passar ali por um processo que seja no INSS ou no regime privado, né? Que avalie essa incapacidade que ela tem. Se ela estiver incapacitada de trabalhar, ela vai receber o benefício por incapacidade temporária. Né? Então, ela está coberta ali, né, pelo INSS ou pelo regime geral, regime privado. Agora, se essa pessoa ela não contribui, né, ela não trabalha, não, enfim, né, uma mãe de autista, por exemplo, que muitas vezes, né, com aquela carga muito pesada que ela leva ali do tratamento, às vezes as comorbidades, né? O que ela enfrenta ali, ela vem a ter depressão, né? Ela pode requerer o BPC para ela, lógico, ali com laudo, né? Que o laudo, ele não é só o CID, né? Um grande problema que a gente tem na área de saúde, né? No geral, e no previdenciário também, é que, às vezes, muitas das vezes, o médico vai lá e coloca só o CID. Então, a pessoa, né, esclarece que a pessoa tem depressão, CID tal. Isso, para a gente, ele não dá direito a nada. Isso, porque ele precisa escrever ali quais são os impedimentos, porque não é a doença que dá o direito, né? São os impedimentos que aquela pessoa tem. Né? Então, ela pode requerer o BPC, ela vai ter que demonstrar ali os impedimentos que ela tem, e tem a questão da renda, né? Que aí ela vai entrar ali, vai ter que cumprir esses 2 requisitos. Mas ela pode ter o direito, sim. Na saúde e na previdência, é tudo analisado individual. Porque o pessoal posta, né? Daí começa aquele furdunço. Eu tenho direito. Daí acha, assim, que poxa, eu vou lá, né? Vamos dizer, só com o laudo ali com o CID, já vou conseguir. Tem todo de forma automática, né? E não é. Tudo depende de análise, né? Nem o plano de saúde pode negar automático, o SUS, assim como o seu direito também pode não ser automático, né? Então, tem que ter uma análise, porque há critérios, né? Como a Sheila falou. E a SAB, ela trabalha como consultivo nessa parte também. Então, por exemplo, a depressão ou a ansiedade, né? Que é um transtorno ali mental. Antes de você ir lá no seu psiquiatra e pedir, né? Ele vai fazer os testes ali, a análise e tudo. Quem dá o diagnóstico é o médico, né? Especialista ali naquela área. Mas existem algumas coisas que você pode questionar o médico e pedir para ele colocar no laudo, né? Justamente para embasar, né, o pedido. Tanto o pedido lá do BPC, no previdenciário, quanto os pedidos médicos. Então, a SAB, ela trabalha dessa maneira consultiva. O cliente vem e ele pergunta, olha, eu, né, estou sofrendo com essa situação. O que eu tenho que fazer? Daí a gente orienta, você vai no seu médico e peça para ele, né, descrever quais são os seus impedimentos. Daí o médico descreve os impedimentos e aí fica mais fácil comprovar. Porque essa pessoa, no previdenciário, ela passa por perícias. Ela vai passar por uma avaliação social para ver a questão da renda e vai passar pela perícia médica. E ali na perícia médica, se tiver um laudo ali só, né, CID tal, ali já fica mais difícil. Mas se tiver escrito, ó, ele tem um impedimento, ele não consegue levantar de manhã, ele só quer ficar deitado, no caso da depressão,
aquele laudo ali, ele já é olhado de uma forma diferente, porque ele já tem um direcionamento do que o médico tem que avaliar. Sim. Meninas, para a gente encerrar, eu queria perguntar aí, né, para todas vocês, qual que é, assim, o maior desafio hoje de vocês em trazer, né, essa consciência aí para as pessoas sobre o direito à saúde e também o desafio de vocês de advogada aí, né, nessa questão aí do direito da saúde. Para mim, pessoalmente, né, o maior desafio é fazer com que a informação chegue com qualidade para esse cliente. Hoje, até você comentou aqui sobre as propagandas que bate, que o advogado fala isso ali no TikTok, fala isso ali no Instagram. Isso é muito complicado, porque ao invés de gerar informação, gera desinformação. E aí esse cliente, muitas vezes, ou deixa de buscar o direito dele, ou acaba buscando pela via errada, e isso acaba prejudicando, né, um tratamento ali essencial. Então, sem dúvidas, o maior desafio para mim é chegar essa informação com qualidade para a ponta, né, que é esse cliente final. É ele entender que ele tem direito e que isso tem limites, que tem uma forma adequada, que é importante você procurar um advogado, não só quando você já está no final da linha, mas quando você está no começo, para que esse tratamento ele seja organizado de forma clara. Médico e advogado não são inimigos, nós trabalhamos em conjunto. Muitas vezes a gente manda, né, esse paciente já com uma carta de recomendação para o médico ali, com as orientações do porquê que a gente está pedindo isso, ou do porquê que a gente está pedindo aquilo, para que ele consiga entender o que a gente objetiva para esse cliente, porque no final, médico, advogado, a gente quer o melhor para o nosso cliente, né? Ambos lutamos pela mesma coisa, que é garantir a vida, garantir a saúde. E para você, Sheila, qual que é, assim, o seu maior desafio? Tela branca. Desafio é o que nos move. É achar um novo desafio. O desafio é achar um novo desafio. Nossa, essa pergunta aí me pegou, hein? Quer passar para Simone? Passa para Simone. Não, que eu estou pensando. É porque eu falei da informação. É que, na verdade, assim... Mas dela, da advocacia? Nesse meio, no meio que vocês trabalham, o que você vê como desafio no dia a dia de trazer informação aí, né, para as pessoas sobre o que é o direito à saúde de vocês, de resolver os problemas? Olha, é justamente fazer, né, conseguir chegar a todas as pessoas que têm direito e que muitas vezes não sabem. Acho que esse é o maior desafio. Né? Principalmente daquelas pessoas mais humildes, mais simples. Porque as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, elas conseguem, né? Já têm um pouco mais de entendimento, então já sabem um pouco os caminhos, ou por onde começar, mais ou menos ali. Né? E aí nos procure e a gente faz aquele caminho. Então, eu acredito que o desafio maior é chegar nas pessoas que não têm o conhecimento, né? Que não têm as redes sociais, por exemplo. Né? A gente fala, né? O Brasil... como todo o mundo, né, hoje é movido por redes sociais, mas ainda existem as pessoas, né, lá no final que não têm o celular, que não têm essa informação, é fazer levar, né, chegar a essa informação de que, né, aquela pessoa que precisa do dinheiro ali do BPC, né, aquilo ali vai mudar a vida dela, né, vai dar um pouco mais de qualidade para o filho, para a família, e isso é um desafio, né, de conseguir fazer essa notícia, né, as boas novas chegar para essas pessoas. E para você, Simone, qual aí é o seu desafio? Eu acredito que o desafio para qualquer advogado que atua dentro da área do direito da saúde é atender o cliente de forma excepcional e de forma urgente. Porque quando a gente fala de saúde, é a vida. Tem que ser ágil, né? Tem que ser ágil. Então, esse é um grande desafio. E, para isso, o que a SAB faz? Ela atua administrativamente também. Então, assim, é um dos nossos pilares. Auxiliar o nosso cliente não só na questão jurídica. Então, ele não precisa vir aqui com a documentação completa, a partir disso a gente vai atendê-lo. Não. Venha com a tua dúvida. Venha com a tua dor. E o restante, a SAB vai te auxiliar.
né? Não precisa ir lá pelo chat GPT pesquisar para Não. chegar, doutor, ó, eu vi no chat, é assim, assim, você tem que fazer assim, né? Não, muito ao contrário disso, né? Então, assim, ele pode vir com a dúvida realmente. Sim. E, assim, existem muitos clientes que eles chegam super fragilizados. Ele e a família, né? Então, assim, é uma entrega. Eu estou entregando a minha vida, eu estou entregando a minha dor. Nós não damos mais conta. E aí, nós estamos ali preparados para atuar de forma urgente, seja o horário que for. A gente já teve casos de atendimento do cliente iniciado 9 horas da noite, encerramos o atendimento meia-noite, e no dia seguinte, pela manhã, a gente já estava trabalhando para conseguir aquela liminar. Né? Então, é assim a atuação dentro da área do direito da saúde. E o próprio judiciário está se especializando. No Paraná, existe vara especializada da saúde suplementar. Isso é ótimo. Sim. Então, por quê? Porque as coisas acontecem para ontem, são urgentes. E também o grande desafio do judiciário, que é a nossa segurança jurídica. Então, hoje a pessoa tem direito, mas amanhã o STJ entende o contrário. Hoje a gente entra com uma ação judicial pedindo danos morais pela negativa, né, que é abusiva. Aí o STJ vai lá e entende que não é mais automática a negativa, não é mais automático o dano moral. Né? Então, tem que demonstrar a dor, demonstrar o prejuízo. Como que você vai fazer isso na questão de saúde? Existe como fazer. Por isso que tem que ser advogados antenados, que ele já está atuando ali desde a hora que o cliente te disse boa tarde, bom dia. Sim, legal. Posso falar do meu também? Que também Pode. tem isso, que o previdenciário, cada dia é uma mudança. Mas voltando, complementando ali, a SAB, ela trabalha também no administrativo. Então, o cliente ele chega para nós fragilizados e aí a gente consegue, como ele não tem tempo, não tem condição, não tem emocional, a SAB ela vai e trabalha no pedido de prontuário, na parte administrativa para auxiliar a questão dos processos, né? Então, a pessoa é o descanso debaixo da árvore, né? A pessoa consegue descansar sabendo que a SAB vai fazer, vai ajudar, né, onde é possível, ali através de procuração, né, fazer ali a parte administrativa dos direitos da pessoa, né, porque às vezes não precisa nem do judiciário, né. Sim. Quero aí agradecer, né, a todas vocês por estar, né, aqui no Natcast, por trazer, né, a Circe, né, que me constatou aí para falar um pouquinho, né, da empresa de vocês. Eu falo que quanto mais a gente falar, né, trazer conhecimento, trazer consciência, alcançar mais e mais pessoas, a gente já está ajudando. Então, quero agradecer a todas. Ficaram nervosas, mas deu tudo certo no final, viu? Não é um bicho de 7 cabeças, vamos gravar de novo, hein? Agora eu já quero até falar mais. Então, quero aí agradecer a todas vocês por estarem aqui no Natcast. Obrigada, Nath. Nós é que agradecemos o seu apoio, o seu atendimento. Né? Estamos aqui para dar informações. É um prazer imenso estar aqui, agradecemos, é uma honra. Obrigada, né, por nos ajudar a levar as informações, né? Quanto mais a gente conseguir chegar até a casa das pessoas, né, trazendo essas informações que são tão importantes, né, para a gente melhor, né, e para as pessoas melhor. E obrigado por fazer parte dessa jornada com a gente. Eu que agradeço. E se vocês chegaram até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha e eu espero vocês no próximo Natcast. Tchau.